Te louvarei, te bendirei continuamente. Graças e paz a todos. Já se perguntou aonde a sua fé pode levá-lo? Algumas pessoas acreditam que professar a fé em Deus é viver uma vida de prosperidade e de realizações, o que é contraditório, porque quando nós olhamos para a Escritura, a Bíblia nos diz que certa feita o Senhor virou para Israel e disse assim: ó Israel, sabes por que lhe conduzi pelo deserto? Por que permiti que tivesse fome e sede? É para ver o que estava em seu coração, se me amarias ou não. Ou seja, na verdade aquelas pessoas tiveram suas fés provadas com o único objetivo de Deus mostrar a elas o que estava em seu coração. E em razão das suas dificuldades, das lutas que passaram no deserto, a maioria daquelas pessoas abandonaram a sua fé. Fazendo uma reflexão sobre isso, no livro de Daniel, no capítulo 3, a Bíblia nos diz que o rei Nabucodonosor, ele criou para si uma grande imagem de ouro e determinou que no soar dos instrumentos musicais, todos os povos deveriam se prostrar e adorar a sua imagem. E assim eles fizeram. Porém, alguns caldeus se aproximaram do rei e disseram assim: rei, existem alguns judeus que eles não têm obedecido às suas ordens e não têm adorado a imagem que o Senhor fez. O rei ficou muito irado, indignado com aquilo, e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e os questionou: por que é que vocês não adoram a imagem que eu fiz? Por que vocês não se prostram diante dela? Pois bem, ao soar dos instrumentos, vocês deverão se prostrar e adorar essa imagem. Caso contrário, eu os lançarei na fornalha de fogo ardente, e que Deus poderá vos livrá-los de minhas mãos. Nabucodonosor não conhecia o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor não conhecia o Deus Altíssimo, e por isso ele se achava que estava acima de todas as coisas. Em razão disso, eles viraram para o rei e disseram: ó rei, quanto a isso, não precisamos lhe responder. Se Deus ao qual nós servimos quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente de suas mãos, assim será feito. Caso contrário, nós não nos prostraremos e adoraremos a sua imagem. Olha para você ver, a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego estava acima daquilo que Deus poderia fazer. Eles nem sequer tinham a certeza de que Deus queria livrá-los da fornalha. Mas uma coisa era inquestionável na vida desses homens: a fé genuína, a fé em Deus, de acreditar que se Deus quiser, Deus poderá livrá-los. Mas se Deus não livrar, todavia continuariam mantendo a sua fé em Deus. Não eram as dificuldades que fortalecia ou fragilizava a fé daqueles homens. Ouvindo isso, o rei ficou muito indignado e mandou acender a fornalha e aquecê-la 7 vezes mais, e chamou dos homens mais fortes do seu exército, para que eles amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha. Quando esses homens lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, por causa do calor daquele fogo, esses homens morreram. Mas o rei ficou espantado, porque quando ele olha para dentro da fornalha, ele perguntou: não são 3 homens que nós lançamos na fornalha? E disseram: sim, rei, mas eu vejo 4 e caminhando no meio da fornalha. Olha para você ver, e ele diz que o 4 era semelhante a filho de Deus. Deus havia enviado o seu anjo para livrar Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha. O rei, espantado com aquilo, mandou chamá-los, abriu a porta da fornalha e pediu para que Sadraque, Mesaque e Abednego viessem para fora. E quando eles vieram, todos se reuniram e ficaram pasmos, porque não havia cheiro de fumaça, nenhum de suas vestes foram queimados, ou seja, eles não sofreram nenhum dano daquela fornalha ardente. Sabe por quê? Porque a fé deles estava firmada em Deus, porque eles confiavam em Deus, não por Deus fazer, mas por aquilo que Deus é, pela sua grandeza, pela sua graça, pela sua misericórdia. E em razão da fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, no capítulo 3, versículo 28, o rei procedeu da seguinte forma: falou Nabucodonosor e disse:
Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Olha para você ver, eles preservaram a fé, eles guardaram a fé, confiaram em Deus, e em razão da sua fidelidade, Deus não os livrou de ser lançado à fornalha de fogo, mas livrou ele dos danos. Quando nós confiamos no Senhor, ainda que isso nos leve a passar por lutas, por momentos difíceis, Deus nos guardará, Ele nos preservará, e se for da vontade de Deus, não sofreremos dano algum. E qual foi o resultado dessa fé? Ainda continuando o texto, no versículo 30 diz assim: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Quando você permanece fiel ao Senhor, independente daquilo que Ele fará, se Ele vai nos livrar ou não, Deus, Ele há de criar meios para que nós sejamos prósperos. A palavra do Senhor no livro de Salmos, no capítulo 125, diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quantas lutas ocorreram, quantas batalhas, quantas guerras foram realizadas sobre os montes de Sião. Pessoas morreram, pessoas foram derrotadas, mas os montes de Sião permaneceram. E é isso que o Senhor nos fala, é isso que o salmista nos ensina. Quando nós confiamos em Deus, seremos como esses montes, sofreremos lutas e batalhas, mas não vamos nos abalar, porque a nossa fé está firmada no Senhor. Eu quero encorajar você, à luz das Escrituras, a permanecer com a sua fé em Deus, focada em Cristo Jesus. E ainda que vier passar por momentos difíceis, Deus nos livrará de todos os danos e nos prosperará na nossa jornada. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.